Siempre todos los Bom martes. dia, sejam bem-vindas, como sempre, à nossa sessão desse programa. E hoje temos um webinar que está apoiado pela Mastercard. Vamos dar alguns minutinhos para dar início à nossa sessão e dar um tempinho para que mais participantes fiquem conectados. Temos um grande número de participantes conectados ao nosso evento de hoje. Muito obrigado a todas que estão conectadas. Sejam bem-vindas a uma sessão mais boas-vindas para as nossas participantes de Crescendo Juntas, que nós estamos desenvolvendo junto com essas empresárias desde o mês de fevereiro. Mas ainda temos duas sessões que estão apoiadas pelos nossos sócios estratégicos. Hoje vai ser Mastercard. É um assunto bem importante que tem todo a ver com a transformação digital e na medida que nós vamos implementando essas tecnologias, essas empresas estão virando mais e mais relevantes, que é a cibersegurança. Então, lembrem que nós temos tradução simultânea para inglês e tradução simultânea para português. Só tem que ativar essa opção na barra aí embaixo e lembrem que estamos tomando as suas perguntas na caixinha do QIA ou no chat, como vocês gostem.
Henry vai dedicar alguns últimos minutos dessa sessão para responder as perguntas que vocês tiverem. Antes de começar, eu queria comentar um pouco de Henry, que é o nosso palestrante convidado hoje. Como eu já falei, Henry trabalha na Mastercard, diretor de cibersegurança e inovação para a América Latina e o Caribe. Ele tem uma experiência que ele vai contar mais disso, mas estamos nas melhores mãos. É um experto experiente que tem muita experiência em cibersegurança. Desde 2019 está ocupando esse trabalho que tem agora. Ele se formou na Universidade Industrial de Santander, na Colômbia, igual do que eu, e tem um magíster em Madrid, no Business School, em negócios internacionais, e tem sido diretor de negócio em Broadcom para México, Spanish South America, e liderou NCA Technology, cibersegurança, segurança de pagamentos e APIs para países da América Central, América do Sul e o Caribe. Então, ele tem grande experiência, é um especialista na matéria. Qualquer dúvida que vocês tivessem, ele pode resolver. Eu lembro que estamos nas melhores mãos. Seja bem-vindo, Henry. Muito obrigado por estar aqui conosco. Muito obrigado por compartilhar conhecimento na nossa rede de empresário Conecta Américas. Obrigado, Daniela. E pelo contrário, um prazer. Obrigado pelo convite. Para nós, Mastercard é muito importante como nós podemos apoiar não só as mulheres, mas as mulheres empreendedoras que estão na liderança de pequenas e médias empresas na América Latina. É assim como eu chego hoje para essa palestra, com aquela muito cálida introdução que você já fez, e que não é outra coisa que uma carreira aos assuntos de cibersegurança, além da universidade, e que nesses últimos 20 anos eu já tenho tido essa liderança de cibersegurança em várias, diversas práticas na América Latina. Então, apesar que isso pode parecer muito abrangente, um pouco assustador, com palavras sofisticadas, a ideia hoje é fazer mais entendível possível, fazer uma linguagem, uma língua comum, um idioma, para entender o que se trata a cibersegurança e nós, como empresa, o que está tocando a nós. A cibersegurança é algo super importante para qualquer pequena e média indústria. Vamos para a apresentação. E começamos. Aqui está o primeiro slide. Como eu já falei, a ideia para hoje é entender um pouco o que é a cibersegurança. É um pouco do que eu quero falar com vocês, o que nós chamamos na América Latina PYMEs, pequenas e médias empresas. Eu gostaria de começar por uma mudança recente que todo mundo conhece, e são as consequências da pandemia. A Covid-19, nós todos sabemos que para nada ninguém é alheio, e de alguma maneira as pequenas e médias empresas estavam se aproximando para seus clientes, mas muitas delas foram atingidas e obrigadas para fechar por causa do isolamento que vinha com a pandemia. E diante dessa perspectiva de uma grande consequência negativa econômica e essa possibilidade para quebrar, para ir à quebra, muitas delas se reinventaram
e começaram a levar seu negócio desde o âmbito físico, só presencial, para o âmbito digital. E quando eu falo do âmbito digital, começaram elas basicamente para publicar seus produtos, seus serviços na internet. Então, pessoas que estavam isoladas nas suas casas poderiam comprar esses produtos e adquirir esses serviços através da internet, fazer essas compras. Aqui tem alguns números importantes para mencionar, e que os 76% das PYMEs falam que as pandemias levou para elas ser mais digitais. Hum, e levando em consideração que, por causa desse isolamento obrigatório, elas tiveram a obrigação também de mudar essa opção, fazer esse assunto negativo se promover de uma maneira mais digital. E 82% deles estão mudando a maneira que eles enviam e recebem os pagamentos. Ou seja, não só de oferecer eh, de duplicar seus produtos e serviços para que seus clientes virtuais conheçam, mas também oferecer a maneira de fazer os pagamentos e comprar isso, e que elas possam enviar seus produtos não só nas suas cidades, nos seus países, assuntos domésticos, mas também internacionalmente falando. Então, essa nova realidade fez com que os clientes acelerassem essa demanda no comércio digital. Eu posso contar uma história muito real. Os meus pais, que são já pessoas idosas, eles não tinham conhecimento de como comprar pela internet. Agora eles já sabem, desde o 2020, já sabem como fazer isso desde o começo da pandemia, e eles já ficaram aí. Eles já falam, não tenho que ir para a loja, para a padaria. Eu posso fazer muito facilmente desde o meu celular. E esse é um efeito que já aconteceu em muitos dos consumidores da América Latina. Então, essa maior dependência que eu estou comentando sobre o digital, que veio para ficar como uma consequência da pandemia, mas que, a sua vez, tem um risco, infelizmente, e é que quando temos essa entrada massiva para o mundo digital, que não é outra coisa que estar publicando nossos produtos e serviços na internet, por um site, as redes sociais, enfim, faz com que seja objeto, seja atraente para os hackers, estafadores, para os ciberdelinquentes, como nós chamamos nesse meio. E eles perceberam, esses delinquentes perceberam que atacando essas pequenas e meias empresas, podem pular para as grandes organizações que precisamente, muitas vezes, essas pequenas empresas estão prestando seus serviços. Então, eles perceberam que essa é a escada para pular para esse. E, então, falam, eu tenho uma loja pequena, eu sou uma padaria, eu sou um cabeleireiro, eu não sou atrativo para nenhum delinquente, ciberdelinquente, mas somos sim, no momento que não somos só cidadãos pedestres, cidadãos do comum, mas na medida que essas pequenas e médias empresas estão crescendo, prestam seus serviços para terceiros que já perceberam que essa escada, esse nível que eles querem ingressar e aí vulnerar outras empresas. Então, sempre tenho que pensar que, apesar que eu seja pequeno como empresa, tem um aumento muito espalhado da ciberdelinquência, aproveitando esse momento agora. Como eu já falei, tem alguns termos, algumas palavras sofisticadas, mas eu vou tentar ser muito coloquial durante a palestra. 50% das pequenas empresas já experimentaram algum ataque cibernético. Tem duas maneiras de empresas, aquelas que falam que nunca sofreram um ataque, basicamente, e aquelas que sofreram um ataque, mas ainda não sabem. Mas, basicamente, todas as empresas estão sujeitas para sofrer um ataque cibernético. E nunca percebemos, muitas vezes não percebemos.
Então, felizmente, é algo que tem sido vítimas de um ataque cibernético e falam, e como vou saber? Porque tem esse nível de exposição quando estão na internet, quando aceitam meio de pagamento, um cartão de crédito através da internet, eu posso ser vulnerável, porque eu já tenho uma informação comprometida. Então, temos esse conceito em inglês que se chama awareness, que traduz basicamente o nível de conscientização que uma empresa pode ter e principalmente seus funcionários podem ter através dessa segurança. Vamos falar daqui a pouco desse assunto. Então, qual o panorama atual da cibersegurança e aqueles que são expostas, que são atraentes para os delinquentes? O que eles estão fazendo? Basicamente, o panorama não é tão bom como gostaríamos, porque mesmo que muitos dos proprietários dessas empresas, vocês percebem que tem essa necessidade de ser ainda mais digitais, por causa da pandemia e do panorama que já comentamos. A maioria deles não estão se sentindo preparada para receber um ataque, porque não tem segurança. Então, claro, eles falam, eu tenho negócios pela internet, pelas redes sociais, ou através de um website, ou um marketplace, que eu tenho presença. Então, eu faço também transações por mensagens instantâneas pelo WhatsApp, etc., pelas mensagens de texto. Como vou me proteger? Por onde eu vou começar? É difícil responder essa pergunta. 60% está refletido nessa cifra. Esses proprietários de pequenas empresas não têm um plano para prevenir, para ver esses ciberataques. Eles não sabem como resistir a essa vulneração, que em algum momento sejam vítimas de um ransomware, que não é coisa diferente que um software que vai encriptar os dados numa estação que vai trabalhar um laptop, um computador, enfim. E uma vez já foi encriptada essa informação para devolver essas informações para seu dono original, vão pedir resgate, um sequestro dessas informações. Então, por exemplo, esse tipo de ciberataques são muito comuns, são bastante, muito relevantes dentro das empresas e ainda não sabemos como reagir perante esses ataques. 25% dos proprietários de pequenas empresas nem sabem como começar, por onde começar por cibersegurança. Eles começam a pensar o que significa isso, segurança ter um hardware especial nas estações, um firewall que eu tenho para os fornecedores da internet, que eu já tinha no serviço de internet. E cibersegurança significa que eu não posso conectar os pendrives portáteis nas terminais da minha estação de trabalho. O que significa cibersegurança? Ou, inclusive, significa que tem um nível de consciência nas pessoas que eu trabalho numa empresa, os meus funcionários, eles sabem que as informações são confidenciais e que os dispositivos que eu tenho são únicos, são exclusivos para as pessoas que trabalham nisso. Então começa a fazer muito, muitas perguntas que realmente todas vão chegar no mesmo ponto, que é isso que é a cibersegurança. A cibersegurança é um tipo triângulo, três coisas de três lados, um tipo triângulo de três lados, que um deles é a tecnologia em cibersegurança, as outras são os processos como eu manejo as informações. E o terceiro é as pessoas, como eu conscientizo as pessoas do manejo das informações através dos processos, estou me apoiando na tecnologia. Mas vamos ser cuidadosos. Essa fala não é só para resumir em 40, 45 minutos os conceitos de cibersegurança e que o que nós deveríamos aprender disso, de cibersegurança. Vamos aprender um pouco quais são as ferramentas que está fornecendo a Mastercard para vocês começarem essa viagem
E eu falo viagem porque é algo que é dinâmico no tempo e que vai ir mudando com a cibersegurança e que vai mudar também na medida que aparecem ataques mais sofisticados, quando temos mais exposições na internet, mais coisas na nuvem. Faz 10 anos quase ninguém tinha coisa na nuvem, agora é muito comum ter o respaldo das informações na nuvem, todo mundo faz isso. Já não temos aqueles discos duros, hard drives externos. Não, porque nós já temos tudo na nuvem. Isso não vai falhar e vai estar disponibilizado o tempo todo. Então, esse tipo de coisas são mudantes o tempo todo. E vão me levar para entender que a cibersegurança é uma viagem de aprendizagem. E o que eu queria contar hoje é, não, é isso que tem que saber de cibersegurança, porque é muito abrangente e não vou alcançar nesses 40 minutos de explicar tudo, mas sim dar as ferramentas para percorrer isso. E outro assunto que eu não queria deixar por fora é que o 25 dos PYMEs declararam-se quebradas tras um ciberataque. Eles não sabiam o que fazer, isso traduz num efeito muito ruim, nefasto dentro das empresas, e eles têm que basicamente sair do negócio. Então, como eu falava, o que aconteceria se juntos poderíamos ajudar as PYMEs a proteger-se dos maiores e melhor dos riscos cibernéticos. É isso que queremos dar hoje para vocês. Hoje, mais do que nunca, é crucial, super importante que todas as PYMEs tenham o apoio e as soluções que elas precisam para proteger e acelerar seu mundo digital, onde eles têm presença, onde eles têm entrado e que se acelerou a partir da pandemia. E a nossa missão como Mastercard, basicamente, é nos conectar a vocês, como proprietários dessas pequenas, micro e empresas meias, com as principais práticas de cibersegurança. É isso que nós queremos praticar hoje. E para isso, nós já criamos algo que é o chamado de Centro de Confiança da Mastercard. E esse é o Trust Center, Mastercard Trust Center em inglês. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco, mas basicamente é um portal, um website dedicado para oferecer informação, educação, recursos e ferramentas gratuitas sobre cibersegurança. Ou seja, que vai nos ajudar para a educação, entender quais são aqueles recursos necessários e, por fim, ver quais são as ferramentas que eu preciso, dependendo, segundo o nível de exposição na internet, que eu preciso para ter uma mitigação suficiente para a cibersegurança. Aqui aparece essa palavra mitigação, porque aquele risco de segurança, de cibersegurança, sempre está existindo. E algo parecido que eu utilizo uma analogia que tem um risco sempre que está aí, como manejando um carro. Cada vez que você pega seu carro para ir para o trabalho, tem algo, você tem que verificar que os freios estejam bem. Cada vez que você se coloca dentro do auto, antes de colocar os cintos de segurança, você tenta e verifica que seu carro tenha airbags para proteger a sua integridade. Mas apesar que ele tem aquelas tecnologias de segurança e tem aqueles processos do cinto de segurança, tem uma consciência para manejar. Você tem que saber que tem que manejar numa velocidade potente. Você tem essa consciência, mas isso não faz com que nunca você jamais vai ter uma batida, vai bater seu carro. Não. Isso é igual com cibersegurança, passar de cibersegurança, da segurança física, que pode ser aquele meio de transporte, que é manejar, dirigir o carro, mas ir para simplesmente para o mundo cyber, o cibernético, que é basicamente a internet, e que tem esse recurso, porque quando eu estou na internet, eu basicamente estou na rua, porque essas informações são públicas e acessíveis. Claro, tem tecnologias como os airbags, como os freios, os cintos de segurança, que ajudam a prever que os delinquentes, os criminosos ingressem aí. Mas o que eu consigo é mitigar o risco, porque no final do dia
eu posso ser o mais educado, colocando o cinto de segurança cada vez que eu estou no carro, ter os melhores freios, dirigir numa velocidade prudente, mas se eu não faço um auto, não paro onde tenho que ter, eu vou ter um acidente. Mesma coisa com o mundo da cibersegurança. Então, entrando no centro de confiança da Mastercard, basicamente, o que nós estamos tendo, é, querendo ter um site onde nós vamos oferecer proteção às pessoas perante uma possibilidade de ataque cibernético. O que nós fazemos? Fornecer um acesso fácil, centralizado e consolidado para os recursos que podem funcionar educativamente para ajudar os ecossistemas e outras empresas para serem protegidos, ou seja, para educar as pessoas. E nós sabemos que o conteúdo que se apresenta pode ser muito grande se não percebemos que temos que ter aqueles níveis de conhecimento e relacionamento com a cibersegurança. É por isso que nós fizemos 3 níveis de segurança, em cibersegurança, para saber basicamente em que nível as pessoas ou as empresas estão e pegar as mãos deles e levar pelo caminho certo. Eu vou mostrar esses 3 níveis de conhecimento. Mas, além disso, não estamos só focados no conteúdo que seja proposto pela Mastercard, criado e com a autoria das nossas equipes de cibersegurança Mastercard. Mas também temos terceiros. Eles têm a possibilidade de que o conteúdo que tem em outros sites especialistas de segurança sejam acessível através de links dentro do portal. Então, levamos eles para conhecer outras associações, outras organizações que basicamente estão dedicadas para entregar esse tipo de conteúdo. Esse é o caso de Cyber Readiness Institute e Global Cyber Alliance, que são entidades de terceiros e organizações com as quais nós vemos uma grande sintonia no conteúdo que nós queremos dar e que vou mostrar para vocês resultados personalizados para cada nível de cibersegurança. Temos inúmeros formatos para as preferências de cada usuário e esse acesso é gratuito para todas as pequenas e médias empresas do mundo todo. Hoje, na América Latina, estamos encontrando um conteúdo para Caribe em inglês, já disponibilizado na web, e também, daqui a pouco, esperamos fazer o lançamento e ter essa nova notícia dentro dessa fala aqui, que vai estar disponibilizado em espanhol e português, mas nós temos alguns dias mais para lançar nessas línguas. Nos dias, daqui a pouco, eu falo que pode ser nesse fim de semana, vamos lançar esse conteúdo em espanhol e também em português, além daquele que eu já comentei para o Caribe em inglês, dentro da América Latina. Quais são os benefícios que nós esperamos? Melhorar a cibersegurança, ter maior consciência e educação sobre ameaças cibernéticas para vocês. Reduzir os riscos, em consequência, e perdas financeiras, que muitas vezes poderiam ser catastróficas para a vida numa empresa. E no final do dia, fortalecer uma preferência de marca, que nós, como Mastercard, nós já temos com programas de fidelidade e um cobrimento maior no nível mundial, através de estabelecer os negócios das entidades bancárias e também os comércios que aceitam o nosso cartão para maior segurança deles. Vamos ver um pouquinho mais de detalhe do centro de confiança do Mastercard. Quais são os perfis que eles têm? E tomara que vocês estejam identificados com alguns deles para ir após essa palestra e conhecer um pouco mais desse centro de confiança e ver de onde nós queremos começar essa viagem. O primeiro é aprender o básico. E aqui nós temos uma declaração de uma pessoa
que fala muito abrumado. Basicamente, eu conheço, entendo algo do que é internet, mas quando falam de cibersegurança, a segurança associada para o assunto da internet, eu já fico aí perdido. Basicamente, eu estou desde zero, estou zerado e quero começar desde zero. Esse é um assunto que nós vemos que é comum também quando tradicionalmente você tem uma empresa de muitos anos presencial e quer fazer essa mudança. Então, passamos para esse assunto que é aprendendo o básico, que é basicamente a segurança para eliminar essa ansiedade no âmbito da implementação das soluções. Quando fala de um antivírus, então falamos de um firewall, um controle de acesso, uma notificação que vai chegar no meu celular. Todo esse tipo de informações é muito bom para começar desde zeros. Tem um outro perfil que é a ampliação do conhecimento. Basicamente, ela é uma pessoa que já conhece um pouco mais, tem uma maior experiência, mas se ele quer saber ainda mais, então tem esse conhecimento de algum tempo, tem algum entendimento dos conceitos básicos, não só no mundo cibernético, que seja a internet, mas também a cibersegurança. E, sabem, por exemplo, para dar algumas pílulas de entendimento, algumas dicas, saber que é importante que tem que ter o anti-malware ativo e atualizado, tem algumas regras de acesso para as informações, ter um firewall para que as pessoas que vêm de zeros tenham acesso à internet, esse tipo de coisas. E reconhecer algo mais de preparação cibernética, mas entender como se proteger para coisas desconhecidas. Eu não posso saber tudo e, com certeza, eu queria conhecer um pouco mais em algum evento. E, no final, também temos uma que pode ser viável numa PYME, que seja uma pessoa especialista buscando ir um passo além do que inclusive possa chegar no futuro. Esse é o perfil que é dominar a segurança, que está feito basicamente para um alto nível de experiência. Uma pessoa que fala, ok, eu sou um especialista em segurança e eu quero implementar protocolos que me ajudem para dar aquele passo em frente para ir no caminho certo. Então, esses são os tipos de perfis que vocês vão entrar no site de Mastercard, que se chama de Centro de Confiança. Vamos ver aqui dentro da apresentação, vou mudar aqui e vou entrar aqui no navegador. Estou utilizando esse navegador, mas vocês podem utilizar qualquer. Aqui está, caribbeanmastercard.com/in region, enfim, cara, esse é um site que nós temos que basicamente pode acessar através do domínio de mastercard.com e que em inglês é mastercard.center, ou centro de confiança, como eu já mencionei. Por enquanto está só em inglês, mas daqui a pouco, nesses dias que vêm, eu tenho a felicidade de falar, daqui a pouco, hoje já está ao vivo em português e vamos lançar daqui a pouco. Então, esse é um convite de Conecta Américas para anunciar isso publicamente. Aqui vocês vão achar, vou tirar isso aqui, vão achar muito mais cifras e os perfis que eu já mencionei. Depende de onde vocês querem começar a viagem. Podem clicar em algum desses perfis e as pessoas se sentem identificadas e vocês vão conseguir começar a rever o material, conferir esse material. Vamos ver coisas tão simples como aquele triângulo que eu falei, porque é importante a tecnologia, mas também tem que educar as pessoas e ter claros os processos, até coisas mais avançadas, de como ter inteligência de ameaças para pessoas que têm maior conhecimento. Mas, basicamente, esse tipo de curso que nós convidamos para percorrer um pouco, vocês
e também dar um sabor de boca de esses terceiros que são associados, e nós já mencionamos num slide prévio. Mas o Cyber Reading, que é um instituto que, em algum ponto, é ampliar informações e conhece mais e vai levar você esse tipo de conteúdo, que também está em inglês, em português e em espanhol. É só uma questão de escolher aqui qual é a língua que vocês querem utilizar dentro do site. Nesse caso, eu tenho em espanhol, mas podem ver aqui um conteúdo mais avançado de algum assunto, de um tópico específico. Nesse caso, temos 4 ênfases principais nos tópicos, nos assuntos que eu acho podem ser o ponto de proteção, de mitigação, como eu falava, é assunto de cibersegurança. E são 4 pontos principais que eu gostaria de deixar para levar em consideração quando falamos de cibersegurança. A primeira é ter senhas bem fortes. 63% das vulnerações dos dados são por senhas que são roubadas ou pouco certas, pouco seguras. Não posso ter o meu nome, 123, o ano Henry 2022. Esse tipo de senhas são aquelas que permitem que as pymes, as empresas pequenas, sejam vulneráveis. Software updates, tenho que ter atualizado o meu sistema operativo, não só meus dados, nos meus textos, mas também no meu celular. Esse fim de semana que passou tem um grande movimento, porque o iOS, o sistema operativo dos iPhones, teve uma vulnerabilidade e coloquei um ponto de teve uma atualização imediata, foi requerida. Então, essa é uma recomendação para fazer. E uma terceira que a consciência do phishing, aqueles e-mails que nos chegam com links que nós desconhecemos. E que se não temos um preparo, nós clicamos aí. Isso leva para que um malware seja instalado e se execute um programa basicamente que faz com que as pessoas, os criminosos vejam as nossas informações. Então, estar muito atentos nesse phishing para evitar ataques. Hoje, começa com phishing, que é um e-mail de pessoas que têm um link e colocam de uma maneira fantasiosa alguma mensagem que está falando de um assunto tipo que não é legítimo, mas que você leva para um interesse, você clica aí e você já tem problemas. E a última aí, que não é tão comum, mas é um motivo de vulneração, é o uso das pendrives, das USBs, que são meios de armazenamento. Já não são tão usados, mas ainda tem bastante uso das pendrives. 27% das infecções de malware provém daí. Então, são esse tipo de coisas que vocês podem achar em Cyber Raid Institute, que vai dar algumas dicas para começar por algum ponto. Alguém que está contando uma história lógica, que também, que não só no nível de tecnologia, mas também no nível de processos e de pessoas, como eu já falei, nos nas suas empresas. Aqui está outro que é o Global Cyber Alliance, que é muito importante. Também tem essa possibilidade de escolher a língua, está em inglês, espanhol e português. Nesse caso, eu tenho aqui configurado em espanhol para fazer a apresentação, mas basicamente eu posso ter um kit de ferramentas em espanhol. Eu posso dar algumas ferramentas que podemos indicar para vocês grátis para fazer esse curso e o uso delas, e que elas têm esse escudo de proteção para mitigar os riscos. É um site bastante interessante que vai pouquinho mais além para a execução da tecnologia para mitigar esses processos.
Vou voltar para a apresentação. Eu saí um pouquinho é, para estar dentro do Trust Center, Centro de Confiança. Eu tenho um snapshot eu tenho uma fotografia, um, pode ver a tela, uma foto da tela do que é o Centro de Confiança da Mastercard. E vou passar aqui já. Eu mostrei ao vivo. E no final do dia, qual é a mensagem que queremos deixar? E que estamos aqui para ajudar numa proteção vital contra a fraude, para que vocês não sejam vítimas de ataques cibernéticos e a perda resultante financeiramente falando, e vocês conseguirem aumentar seus ingressos e sua renda, e basicamente ter uma fidelização que nós já tivemos. No final do dia, se vocês percorrem esses sites através desses perfis e começam a consumir esse conteúdo, vocês vão ter maior consciência e educação sobre as ameaças cibernéticas. Esses painéis vão dar o fortalecimento das práticas, dos processos que tem dentro da empresa da cibersegurança. E, com certeza, nós vamos prometer que vocês vão ter não só uma maior credibilidade e apoio através da Mastercard, mas também ingressos adicionais como para oferecer soluções que dão essa confiança para os consumidores do que elas estão protegidas e estão fazendo o ingresso para um site de uma maneira confiante. Basicamente, vão ter essa confiança para ingressar nos sites que oferecem os produtos e serviços eh, e que vão ter um fortalecimento diante desse cliente que está se sentindo protegido. Por que nós? Por que a Mastercard? É uma pergunta que nós fazemos nós também e que nós respondemos assim. É porque nós sentimos que temos uma responsabilidade, sendo uma empresa, de ter esse tipo de perspectiva, de com soluções e conselhos e recursos personalizados para eles, para os jogadores tão importantes das economias no nível mundial. E para mostrar esse botão, que os 70% dos ingressos dos TIBs, dos países, dos produtos internos brutos dos países líquidos, é, é, não provém das empresas grandes, mas bem das pymes, que estão pulando essas economias domésticas no nível global. E esse suporte, essa experiência que nós temos no nível global é que nós queremos que seja refletida nesse tipo de sites do centro de confiança. Então, já para acabar aqui, o convite para que nós estejamos unidos para nos proteger melhor dos riscos cibernéticos, percorrer aquele caminho. Como eu falei, não vamos ser especialistas de um dia para o outro. Não vamos mitigar todos os riscos com a vara mágica ou com uma tecnologia só. Esse é todo um nível de educação que nós temos que começar a colocar dentro do nosso conhecimento, percorrer, ler, entender, e que nós, como Mastercard, nos comprometimos para fazer entendível, digerível, que seja uma viagem fácil para as pessoas que não são técnicas, para aquelas pessoas que sabemos que esse negócio está totalmente fora do mundo da tecnologia. Enfim, que dessa maneira podemos basicamente conectar os proprietários das pequenas empresas com o âmbito de cibersegurança, as melhores práticas. E no final do dia, vamos estar dentro dos sistemas que temos hoje com o Mastercard. Eu vou parar por aqui e Daniela e equipe, se vocês gostam de comentar e fazer alguma observação sobre essas palestras. Muito obrigada, Henry. Claro, nós temos algumas perguntas que valem a pena percorrer. Suma está fazendo duas perguntas super importantes. A primeira é se nós temos aquelas contas na Google e as informações da sua empresa em Google Drive
está blindada contra ciberataques ou é uma prática ruim, talvez? Ok. Hoje, eu acho que é basicamente impossível para qualquer empresa subsistir sem o uso da nuvem. Você está utilizando um fornecedor muito conhecido que é Google para armazenar, colocar, guardar informações na nuvem. Felizmente, esse tipo de jogadores, eles têm muito boas práticas de segurança e garantem não só a disponibilidade, mas também a integridade e a confidencialidade das informações. Aqui, o conselho que eu dou é continuar com as boas práticas que podem achar nesse conteúdo que eu estava dando do centro de confiança da Mastercard, porque no final do dia poderia ser que o acesso para o Google Drive seja vulnerado através de um ataque tecnológico. Não só isso, mas que tenha essa senha e você deixou acima do escritório, da escrivaninha, e está aí na sua tela, então não é segurar que vai valer a pena, mas efetivamente nós temos que fazer uso da tecnologia. No caso da Google Drive, nós temos que fazer de uma maneira inteligente em assuntos de cibersegurança. Falaram os americanos de cybersecurity como algo de ter essa consciência das condições mínimas de cibersegurança e como eu, como pessoa, devo me comportar. E aí a analogia que eu falava do carro. Você tem um grande carro, um carro muito bom, de um fabricante reconhecido, com certeza, bem posicionado, vai funcionar muito bem. Mas você tem que fazer a parada, você não pode parar as luzes em vermelho. Você tem que ter sua própria segurança. É a mesma história no assunto de cibersegurança. Tem outra pergunta, é verdade? Se a segunda é quais são as ferramentas grátis que nós podemos utilizar em cibersegurança? Aí o que nós estamos falando dos melhores sistemas. Claro, tem diversas ferramentas grátis. Vou dar alguns exemplos. Elas estão colocadas em Global Cybersecurity Alliance, que é aquela que tem mais para as ferramentas que um vínculo, um link que aparece, o SAI. E estão comentando coisas para você, tipo Microsoft Defender, que ele vem com feito do licenciamento do sistema operativo da Microsoft para isso, e que muitas pessoas nunca ativam elas. E ele está incluído dentro desse programa Defender. Ele vai ajudar você, sem custo adicional, para ter uma porção mínima contra eventos de malware, para se proteger contra aqueles, por exemplo, um vírus, ok, não queria utilizar palavras sofisticadas para definir um programa que possa afetar ou comprometer seus programas, mas esse tipo de ferramentas estão disponíveis, mas eles não sabem, não usam. Então, outro tipo de dicas podem ser utilizadas são as atualizações automáticas dos sistemas operativos. Muitas pessoas não sabem disso e não ativam. Então, esse custo já está, esses elementos já estão dentro do serviço. É, por exemplo, o iPhone, como eu já falava, esse custo do software dentro do iPhone está incluso dentro, quando você compra um iPhone, você tem direito às atualizações do sistema operativo sem pagar nada. E muitas pessoas
mesmo que não tem esse conhecimento, eles sabendo, sem saber disso, eles não aproveitam isso e nunca atualizam as novas versões dos seus dispositivos. Então, esse tipo de coisas fazem com que você ache recomendações de ferramentas que não têm custo. E tem outras, algumas que ajudam a verificar você se a informação da sua empresa está sendo publicada no melhor postor, quem paga mais no Red Web, que é utilizado basicamente eh, eh, para comercializar ilegalmente informações, enfim, por exemplo, informações da sua empresa, dos seus clientes, e tem soluções específicas que vão ajudar você para monitorar esses assuntos. Esses seriam dois exemplos. Muito bom, fantástico. Duas pessoas, Ginete e Cian, e fazem uma pergunta-chave, que é a cada quanto temos que eh, trocar as senhas, as nossas senhas do e-mail, cada quanto é recomendável mudar o e-mail, a segurança deles e os cartões. Claro, vou unir essa resposta com uma pergunta prévia, e é que um assunto é, grátis, que é o Google Password Manager, que está conosco, onde eu lembro as senhas dos e-mails. Eu não devo teclar cada vez que eu ingresso. Isso nos facilita muito a vida, é uma ferramenta grátis, mas, para a sua pergunta, cada quanto eu mudo? Isso nunca pede para eu trocar. É uma parte importante, faz parte daquele triângulo que eu falei que tem a ver com os processos. Um processo para uma empresa que maneja informações confidenciais faz com que cada 3 meses, no mínimo, tem que trocar essa senha. Empresas que têm registro, históricos médicos ou informações muito importantes, sensíveis, têm políticas mais fortes, porque são regulamentadas muito fortemente, mas regularmente eu refiro que possa ser 3 cada 6 meses no máximo, e quando tem um comprometimento no instante que tem esse compromisso. Por exemplo, Password Manager tem esse alerta, uma senha que você usou com um terceiro, eles estão monitorizando como Google, aquela atividade que você utilizou para um supermercado X, YZ, você está usando a cabeça de que o mesmo password é uma condição humana para muitas coisas, mesma coisa, mesmo password, mesma senha. Então, isso não vai dar certo. Então, quando você colocou essa senha num supermercado, então vai aparecer um alerta. Então, você fala que esse supermercado foi vulnerado e essas senhas estão comprometidas. Se você tem essa senha utilizada em outras contas, aí tem que trocar de imediato. É isso como eu falo. Não é só, trata-se de uma frequência, mas também no evento que tem um comprometimento, tem que tomar essas ações. Excelente, muito bom. Essa é uma das dúvidas mais recorrentes. De fato, Elizabeth, muito ligado com essa pergunta. Então, pergunta se na sua empresa é, é impossível de lembrar essas. Está perguntando onde a sua sugestão para ter essas. Eu acho que a metade dessa resposta já foi dada. Mas essa pergunta é interessante. Você tem a sugestão de ter uma constante de senhas ou ter guardadas, sugestão de datas de mudança, quando leva 2 dias de mudar, de trocar. Mas é um pouco repetitivo do anterior, mas é um assunto que é um assunto vital. Claro, é vital. E esse conteúdo, eu sei que um pouco nós todos queremos nos dedicar à missão
principal das nossas empresas, estar focados, se eu sou de uma empresa têxtil, fazer os vestidos, e, enfim, segundo tipo de empresa, temos que dedicar um pouco, né, ao assunto de cibersegurança e levar em consideração esse tipo de respostas para aquelas perguntas, mas claramente, quando eu manejo tantas senhas, são tantos aplicativos, a recomendação é fazer uma solução de gestão de contas como o Google Password Manager, mas tem muitas no mercado, que é basicamente uma bóveda virtual, que é um software que encripta fortemente nessas situações, e o que eu faço é ter uma senha mestra muito forte. Isso é uma exigência, não pode ser uma palavra que faz tem caracteres alfanuméricos, algo que seja uma senha bem forte. A partir daí você pode guardar essa senha e quando entra nessa nessa cripta, você já tem essas contrassenhas facilitar. Você não tem que lembrar, mas está aí dentro. É uma prática comum. É a minha sugestão de ter esse tipo de bóvedas de encapsulados, mas igual. Se tem uma vulneração em algum aplicativo desses, a qual você está aplicando, é recomendável que tome ação imediata. É muito claro. Temos as últimas duas perguntas, uma de Siankov, de novo, onde ela fala se as certificações SSL nos sites são suficientes. E uma última que eu acho que é muito geral, mas é bom para todos, mesmo sem ter uma empresa, sim ou não. O que indica que um e-mail pode ter um vírus? Claro, são duas perguntas muito interessantes. É, e o que vai garantir a integridade das informações entre um ponto, vamos colocar facilmente, entre o web browser, no qual utiliza um navegador, que estamos utilizando, e estamos contestando. eh, então, aí tem um túnel ou um laptop, desktop, ou um browser no meio. Ninguém no meio pode escutar o que você está me comunicando. Ninguém pode ver se está colocando a senha, ninguém pode ver se está descarregando alguma coisa, porque ninguém pode ver porque está encriptado. Então, está sintonizado por esse cadeado que tem nesse web browser. Então, eu falaria para você, é quase que 80% do trabalho na navegação. Ninguém escuta no meio, mas tem que se proteger no nível de ativar as situações, porque muitas vezes, facilmente através dos túneis encriptados, estão com malwares, com vermes, com vírus. Muitos casos, apesar daquele túnel, por aí viajam também programas que estão comprometindo as informações desde o lado do servidor ou daquelas pessoas que estão consumindo, utilizando essas informações. Então você começa a perceber que um monte de coisas, não é só, se eu tenho um certificado SSL no servidor, já significa que não vai entrar vírus. Não, não é assim. Então, nós também sabemos que temos que ter um anti-malware atualizado no nosso sistema operativo. Tem que estar atualizado porque poderia ter vulneração. Tenho que ter um browser na última versão. Tenho que estar sabendo que apareceu o cadeado que tem segurança. Então, sabemos que a cibersegurança são diversas coisas, muitas coisas. De novo, o exemplo do carro, você tem que ter um cinto de segurança, airbag, tem que ter um sistema de freios com grande manutenção. E aí vamos ter uma vida tranquila. E nunca pensamos, hoje eu vou ter um acidente. Não, mesma coisa com cibersegurança, você tem todas essas variáveis, a vida continua e, e sabemos o que nós temos que fazer com o carro. E a outra pergunta era sobre, me ajuda um pouco, sobre os e-mails. Quais são os indícios? Aquela pergunta é muito difícil.
eu falaria que a primeira fronteira de segurança para evitar o phishing são as pessoas. As pessoas, sem dúvida nenhuma. Vários fabricantes no nível global têm tentado, eh, têm tentado fazer tecnologias de inteligência artificial, desenvolver códigos de inteligência artificial para evitar o phishing, mas é, é muito difícil. Os criminosos são muito inteligentes, que fazem coisas muito bem feitas, que é muito difícil de diferenciar de e-mails não legítimos. Então, essa pessoa tem que perceber o que é uma máquina entendendo a inteligência artificial de um e-mail do que faz uma pessoa. Uma pessoa pode ir muito além de uma máquina. Por exemplo, faz pouco eu recebi um e-mail muito interessante que falava que um site de busca de emprego, um ex-chefe meu ex-chefe, tinha me indicado para uma posição, para uma vaga de trabalho. Então, eu tinha essas informações de um ex-chefe, que LinkedIn, ele sabia o que essa pessoa foi chefe dele, e mandaram um e-mail com uma, um endereço que parecia LinkedIn. Não era LinkedIn, era um site de busca de emprego, mas era fictícia, não existia. E com o nome do meu chefe, que era algo muito avançado, que eu fiquei surpreso. Uau, que tão avançado isso. Claro, eu fiquei suspeito com isso e comecei a pesquisar para saber se esse site existia. E aí eu percebi que era um phishing. Esse site não existia. E quando eu coloquei sobre o link, sem dar clique, sem clicar, esse vai me levar para uma URL que não é aquela que eu estava sabendo, que não era aquela das vagas de emprego. Claro, era um phishing muito sofisticado, porque eles tinham a tarefa de averiguar, pesquisar quem fez. Era o site de quem? Henry Pérez, mas era muito sofisticado o de phishing. Então, tem phishing muito mais simples. Você acaba de ganhar $1.000. Se você gostaria de prêmio, tem que clicar aí. Claro, nada é tão bom para aparecer dessa maneira tão fácil no mundo. Então, esses são casos de sentido comum. E tem outros casos que aconteceram na pandemia. Eu poderia falar por horas e horas. Esse caso tem, por exemplo, do phishing, que é um voicemail, que é um e-mail de voice, que é via de SMS, de mensagem de texto, que fala para você na injeção, na medicina, na próxima vacina está disponibilizada para você, clicando aqui. Muitas pessoas receberam esse tipo de mensagem durante o tempo das vacinas, e era por SMS, e as pessoas clicavam aí e levavam para um site fictício. Você coloca seus dados aqui e as pessoas eram tiravam as informações dessas pessoas. E, de novo, as pessoas são as únicas que podem chegar a fazer mais efetivamente a sua equipe, como nos certificamos. Exatamente, vocês podemos ver que Retro Center temos um capítulo específico de phishing e contamos para as pessoas como fazer essas campanhas de educação, e através de exemplos, esse e-mail são para desenvolver essa consciência. Eu não vou clicar nesse vínculo, nesse link, porque através do SMS ou e-mail, etc. Hein? Estar consciente de um jogo de conscientização, porque ainda não tem uma tecnologia que não falhe e que vai chegar e vai eliminar esses correios de phishing para a pessoa. Não existe.
Desculpe pelo longa da resposta, eu me estendi um pouco, mas era importante. Não, claro, é chave, de fato. Aí você respondeu outra pergunta de Lorena Scano, onde fala um pouco da engenharia social, que era espionagem antes de enviar um ataque. Era exatamente o que ele já falou, de coletar essas informações antes de enviar, com o assunto das vacinas, que tinha muito a ver com o momento que nós estamos vivendo. Então, não é muito bom, porque aí responde muitas das dúvidas que também são geradas no respeito. E eu acho que poderíamos encerrar com essa pergunta, e já caso que a gente já fez tudo prevenível e mesmo assim foi vítima de uma situação dessas. Então, para onde podemos ir no caso que nós sejamos vítimas de um ciberataque, que você já clicou naquele link, que você percebeu esse ataque, o que fazer? Uau, é uma pergunta que tem muito de extensiva. Eu falaria para você que esse é o evento no qual nós não queremos chegar, que é o acidente no carro. Eu não vi o pare, esse sinal de parar, eu não parei, continuei e bati o carro. Aconteceu o acidente. O que nós fazemos agora? Qual é a ambulância, primeiro atendimento, paramédico, para qual hospital vamos ir? E aí a resposta diante disso é ter um plano. Hoje, eu acho que se nós eh, temos que saber para qual ponto vamos ir e saber que temos um seguro médico que vai nos fazer o atendimento, que vai nos proteger. Nesse momento, nós temos diversas coisas, no caso do evento de uma vulneração no site. Por exemplo, temos que ter cópias de backup para as informações. Por exemplo, se está não disponibilizado as informações de uma pessoa que foi vítima de um ransomware ou algo que vulnerou o drive ou sabe a senha, de alguma maneira de vulnerabilidade, muitas vezes não tem aquele backup, não tem esse apoio prévio, não tem como ter o dia a dia, porque não disponibilizou previamente essas informações em um meio diferente. Então, esse é um grande mitigador do risco, uma vez eu já fui vulnerado. Tem um outro que, por exemplo, é que está ainda funcionando, que é o Cyber Insurance, que é basicamente segurança cibernética. Nós todos temos um seguro contra incêndio da casa, se tem um acidente no carro, bater o carro, enfim, mas não pensamos num seguro se somos vulnerados em informações das pessoas, que os clientes que têm essas obrigações de proteger, isso agora está exposto, está colocado aí, né? Então, tem esse seguro que falamos, tudo bem, ok, temos que indenizar essas pessoas. Então, eu vou cobrir nessa perda financeira que teve. E já tem muitas empresas como a AIG, já várias empresas que estão oferecendo seguros cibernéticos. Esse tipo de coisas também nós contamos dentro dessa viagem. Tem empresas também que estão dedicadas para ir de mãos dadas com empresas que foram já vulneradas e que ajudam a sair desse palco de vulneração e evitar essa repetição. Então, empresas basicamente forenses que falam, ok, tudo bem, o que aconteceu? Vamos analisar por que aconteceu esse ataque, onde eles ingressaram, o que tiraram, tem mais coisas comprometidas nesse âmbito, e aí, quando nós já identificamos os assuntos, definimos o cenário de não repetição, precisamos de uma tecnologia para prevenir esse vetor de ataque, esse novo processo, precisamos ter essa equipe de trabalho, enfim, muita coisa. E a partir daí já temos um plano. São empresas que estão me ajudando para fazer esse tipo de negócios.
tem pessoas dedicadas para isso. Eu já falei 3 exemplos, empresas que fazem isso, outras são fazer esse backup de respaldo e outra coisa é ter esse ciberseguro. São várias coisas que posso ter num evento de antissegurança. Fantástico, Henry. Eu acho que todas as informações que você nos compartilhou são chave para as empresas. E aí, eu acho que de mensagem final, porque eu acho isso muito chave, porque a cibersegurança não tem por que ser um gasto super grande nas empresas ou um investimento gigante. As PYMEs, desde seus próprios inícios de ter 3 pessoas conectadas e guardando as informações online, têm que saber como se proteger, como prevenir. Essas práticas das pessoas têm muito a ver com a cibersegurança. Essas são as mensagens mais importantes. Às vezes achamos que são para empresas maiores, mas não. A mensagem aqui hoje é das empresas que estão pensando como nos proteger de ciberataques e como guardar as nossas informações de uma maneira mais segura. Então, muito obrigado, Henry, por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado de novo por compartilhar, dividir seu conhecimento com a nossa rede de empresas de mulheres Connect Américas. Obrigado, Mastercard, que fez possível essa sessão de hoje. Obrigado às quase 100 pessoas que estiveram conectadas hoje conosco, hoje, e pelo e-mail, anúncios paroquiais pelo e-mail, estão ficar sabendo dos novos eventos. A semana que vem nós temos um webinar desse estilo apoiado pela Microsoft e a gravação desse evento vamos publicar no canal de YouTube de Connect Américas e as nossas plataformas, como todos os nossos eventos. E, bom, pelo e-mail, vamos enviar essa gravação para rever ela. Se perderam algumas informações, algum link, aí podem achar ele. Muito obrigada, feliz terça-feira e feliz início da semana para todos. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até breve. Obrigado. Tchau.